perdoa e nos purifica de todo pecado. Obrigada, Senhor, pois em Ti nós encontramos a verdadeira segurança, a verdadeira proteção. Nós Te adoramos, Senhor. Você que está aí em casa, adore ao Senhor nesse momento. Levante as suas mãos e adore ao grande Eu Sou, ao amado da nossa alma. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Ah, Senhor, Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Boa noite, amados, graça e paz. Graças a Deus estamos novamente trazendo uma mensagem para todos, sempre na esperança de que todos estejam bem, que continuem sendo confortados e consolados pelo Senhor, que Deus possa continuar trazendo à memória de vocês as coisas boas que nos trazem esperança, a expectativa de dias melhores. Que Deus continue abençoando a todos. O texto que nós vamos usar hoje da palavra se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 29, que diz o seguinte: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu creio, amados, que nós como cristãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a termos comportamentos, ações dignas do Senhor. Afinal de contas, nós somos conhecidos e reconhecidos como cristãos. Então esse texto que eu acabei de ler, ele pode ter várias interpretações, mas eu vejo como ele pode ser aplicado como um desafio para todos nós. E eu acho que o desafio está relacionado exatamente na nossa vida diária. O desafio de que todas as vezes que for falarmos com alguém, ou nos comunicarmos para que eles nos compreendam, estas pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas. O desafio para que a gente possa trazer algum bem, algum auxílio ao outro que nos ouve, aquele que se relaciona conosco. Então, o desafio do cristão é um desafio diário. O que nos traz certa segurança é porque nós somos orientados pela palavra de Deus e, ao mesmo tempo, conforme a própria palavra nos orienta, nós somos um templo, a habitação permanente do Espírito Santo. Então, lógico que isso vai nos ajudar. Então, este é um grande desafio. Infelizmente, muitos e até cristãos não conseguem, na maioria das vezes que se relaciona com as pessoas, ter palavras edificadoras. Muitos, por falta de vigilância, ao invés de trazer uma palavra que edifica, ele traz uma palavra que traz tristeza para as pessoas. Também entendo que muitos, outros tantos, conseguem ter palavras abençoadoras, não destrutivas, mas abençoadoras. Eu li certa vez uma frase interessante que diz que as palavras são como dardos que podem ferir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, ser cristão, ele não nos permite ter uma vida alheia de Deus. Ser cristão não nos permite, a gente vai andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos, das nossas preferências. Nós temos uma orientação que é a Bíblia Sagrada, que requer de nós que a gente tenha uma vida de testemunho tal que as pessoas possam se aproximar de Deus em função da forma como nós nos relacionamos. E então eu queria nesta oportunidade, olhando isso, porque
Infelizmente, algumas pessoas não entendem essa responsabilidade e às vezes influenciam outros negativamente, para terem comportamentos não dignos da palavra, às vezes própria orientação de um cristão. Nós, como cristãos, temos esse compromisso com Deus, de vivermos essa vida de modo digno do Evangelho, digno de Deus. E eu queria trazer nesta oportunidade uma palavra de encorajamento baseado na doutrina bíblica do encorajamento, que é uma doutrina baseada nas 3 pessoas que nos apresentam como Deus. É o Deus Pai, que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, que Ele é o Deus de toda consolação. É a fonte inesgotável do consolo, do amor, dos cuidados. Então, a doutrina do encorajamento, ela pega como base o Deus Pai, mas ela pega também como base o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o nosso paracleto, ou advogado nesse caso, justo, que defende a nossa causa perante Deus e todos os homens. E o Cristo que enquanto viveu aqui na terra, o Deus encarnado, deu os melhores testemunhos possíveis de ter sempre palavras edificadoras, palavras abençoadoras para cada um que dele se aproximava. Então, a referência nossa do Deus Pai, do Deus Filho, ela tem que nos conduzir nesse processo de termos palavras que de fato edificam e que possa transmitir paz e segurança às pessoas às quais nos relacionamos. E o outro aspecto é que a Bíblia fala do outro Consolador, que é o próprio Espírito Santo, e que habita em nossas vidas, porque a Bíblia diz que depois que nós ouvimos o Evangelho da salvação, e quando a gente crê no Evangelho da salvação proposta por meio de Jesus Cristo, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, ou seja, nós passamos a ser propriedade e habitação do Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos convence de que nós somos esses pecadores, salvos pela maravilhosa graça de Deus, mas também que nos guia a toda a verdade. Verdade que faz com que as pessoas conheçam a Deus e tenham uma vida melhor por causa exatamente da direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, diante dessas verdades do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo, do Deus Triuno, como a teologia do encorajamento e do consolo para a gente enfrentar os nossos problemas, os sofrimentos do dia a dia, eu queria, nesta palavra de encorajamento, trazer para vocês, considerar 3 meios de encorajamento por meio da palavra, por meio da Bíblia Sagrada, que pode fazer com que eu e você sejamos pessoas que tenham este prazer de encorajar outros, considerar como se fosse um ministério abençoador na vida de outros. A primeira consideração que eu queria ter é que um meio que é muito eficaz é o meio da leitura e meditação na Palavra de Deus. Pelo fato de toda a Bíblia ser inspirada por Deus, conforme diz lá em Paulo a Timóteo, inspirada por Deus para nos consolar, nos corrigir, nos edificar, nos animar a alma ferida, a alma humana, porque a palavra de Deus nos dá a entender isso para a prática das boas obras. Então, é uma leitura que é totalmente recomendada, a partir do princípio que nós deixamos o Espírito de Deus nos levar à compreensão das verdades, em que a gente apenas não cita a palavra como argumento para aquilo que a gente quer, mas a gente cita a palavra na expectativa com que o nosso testemunho evidencie a palavra que nós estamos citando. Nela, na Bíblia Sagrada, nós encontramos palavras que podem e produzem a paciência. Por exemplo, quando diz a respeito do fruto do Espírito que produz paciência, produz amor, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, a gente encontra isso na palavra de Deus.
e dando a entender bem que o fruto do Espírito pode produzir nas nossas vidas essa paciência. A palavra de Deus traz consolação, ela traz esperança. Por exemplo, a gente tem vários textos da Bíblia, por exemplo, em Salmos, Salmo 7, por exemplo, Salmo 19, versículo 7, na verdade, ele nos mostra que a palavra de Deus ela é perfeita e ela restaura a alma e ela traz alegria ao coração. E como a gente precisa tanto de uma alegria que seja produzida no nosso coração. Então a leitura da palavra vai nos permitir a gente ter essa alegria, porque o Espírito de Deus vai estar falando conosco quando a gente lê e medita na palavra. A palavra de Deus nos diz que ela encoraja o aflito e Ele traz paz no coração e ela nos mostra sempre o melhor procedimento, a melhor resposta, a melhor ação. O segundo aspecto, o outro meio que eu quero considerar é a vida de oração. E a vida de oração aqui é uma oração a qual a gente se relaciona com Deus por meio de Jesus Cristo. Não são orações que a gente usa qualquer outro meio como referência, sem termos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou a possibilidade de nós nos chegarmos a Deus. Então, é um grande recurso de encorajamento. Como é bom a gente orar. Em tantos momentos da vida, a gente não sabe o que fazer, a gente começa a orar e talvez você não tenha resposta, mas vem uma paz no seu coração que te possibilita tomar as melhores decisões. Então, a oração é um grande recurso de encorajamento, pois por meio das orações em nome de Jesus, geralmente nós recebemos uma força sobrenatural que a gente não entende. E Deus nos fortalece quando nós estamos fracos. E nós não oramos para que Deus conheça o que a gente quer, porque Ele sabe de todas as coisas. É para dizer para Ele: ó Deus amoroso, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu sei que o Senhor é que cuida da minha vida. E a gente faz isso. É através da oração que nós recorremos a Deus para a gente não andar ansioso excessivamente. É através da oração que a gente vai tirando os nossos medos. E a gente vai enchendo tanto do amor de Deus que o Espírito Santo coloca, que nos tornam pessoas mais animadas e não tristes, e não desanimados. Pessoas mais cheias de alegria, de contentamento. É através da oração que a gente pode também demonstrar o nosso amor ao próximo. Como? Quando a gente ora intercedendo. Como é bom a gente poder interceder pelas pessoas. E depois a gente ter conhecimento de que de alguma forma você contribuiu e Deus usou de bondade, graça e misericórdia. E a gente vê a ação de Deus em pessoas que confiam que você está orando, intercedendo por elas. E terceiro aspecto de encorajamento é quando Deus coloca alguém do nosso lado, alguém próximo de nós, e para nos encorajar. Como é bom a gente ter uma pessoa amiga que nos encoraja. Como é bom a gente ter uma pessoa que traz palavras abençoadoras para as nossas vidas, através de ações ou das boas palavras que alegram o nosso coração. Pessoas que não faz com que você fique mais deprimido do que às vezes você se encontra, mas sempre traz aquela palavra de esperança, porque ela entendeu que ela pode te abençoar. Diante disso, como se fosse concluindo a mensagem de hoje para todos nós que Deus colocou no meu coração, diante dessas formas de encorajamento, da palavra de Deus, da oração e de uma pessoa que Deus coloca, de pessoas que Deus coloca para nos encorajar, eu entendo que o desafio para mim e para você hoje é para que nós nos tornemos estas pessoas encorajadoras, edificadoras de vida, que tenham palavras que abençoam outros. Que nós sejamos essas pessoas que consolam outros que estão precisando tanto de consolo. Então, que o Espírito de Deus use a minha vida, use você para consolar. Alguém que pode estar muito triste e está dependendo de um consolo, de um abraço,
Nós estamos difícil do abraço agora, mas às vezes uma palavra é suficiente mesmo à distância. Uma boa mensagem que você possa mandar. Eu também li certa vez que o maior segredo do encorajamento é nos importarmos com os outros, com o bem dos outros, com o bem-estar de alguém. Isso é uma forma muito boa de encorajar as pessoas. Então, concluindo, que o nosso Deus, que o Deus de toda consolação, de toda bondade, Ele possa realizar uma obra na minha vida, na sua vida, sobrenatural, enchendo o seu coração de paz e esperança. E que haja um compromisso de cada um de nós, de termos sempre uma mensagem de esperança para as pessoas, uma palavra abençoadora. E conforme eu já disse algumas vezes na igreja, se você não tem uma palavra que abençoa, então é melhor ficar calado. Mas deixa Deus te usar e que Deus te use para a glória dele. Eu quero orar pela sua vida, porque quem sabe seja você que está aflito nesta oportunidade. E eu creio, como eu creio na palavra de Deus, Ele vai trazer uma esperança no seu coração, Ele vai trazer uma alegria, e você vai sentir-se encorajado para continuar a caminhada da vida, para enfrentar os problemas, para saber que tem um Deus que está cuidando da sua vida. Vamos orar nesse momento, que seja o momento da ação de Deus na sua vida. Senhor, eu te dou graças pela oportunidade, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que eu possa ser um desses encorajadores, alguém que tem a palavra que edifica os outros, mas que esse amado que está aí nessa oportunidade, essa amada, ela possa, se estiver triste nesta oportunidade, traga uma alegria no seu coração, traga uma paz, e que haja uma disposição de aceitar o desafio de ser um encorajador, um edificador de vidas. Que seja assim para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós. Uma boa semana, na graça e na paz.